O que esperar do Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil, confronto diante do Corinthians. O Atlético faz o primeiro jogo em Belo Horizonte, faz o primeiro jogo em casa. É vida fácil, Atlético não vou falar nem fácil, mas Atlético é favorito, não é? Sua avaliação, Daniel Seabra. Olha, vida fácil não tem, né? Nessa Copa do Brasil a gente viu aí, todo mundo que estava no sorteio, quem caísse com quem ia ser complicado. No caso do Atlético, é difícil ainda saber, porque o Vanderlei Luxemburgo acabou de assumir o Corinthians, né? Então, a gente não sabe ainda como ele vai montar o Corinthians, como os jogadores vão comprar essa ideia, como o time vai jogar, de qual esquema, de qual forma. A gente conhece o trabalho do Luxemburgo, né, de longa data, mas os últimos trabalhos do Vanderlei, inclusive passou pelo Cruzeiro, foi o último trabalho dele, foram trabalhos que não despertaram tanta qualidade, né, tantos elogios. Mas é um treinador muito experimentado, muito experiente, conhece muito bem, já foi campeão do torneio. Então eu acho que vai ser vida dura pro Atlético. Agora, a gente olha muito um lado, né, Léo? Mas tem que olhar o outro lado também. O Atlético hoje é tido por todo mundo, inclusive por nós, como um dos melhores elencos do Brasil. Tá ali junto com o Palmeiras, com o Flamengo. O problema é que o Cudê não conseguiu fazer o Atlético jogar da forma como a torcida espera, né? Da forma como a gente acha e a gente sabe que pode jogar. Porque a gente já viu esse time jogar. Tem qualidade, tem muita qualidade, é um ótimo time, mas é um time muito instável ainda. Faz um tempo bom, faz um jogo bom, depois vai na individualidade, depois depende do Hulk. É um confronto equilibrado. E pelo Corinthians fazer o segundo jogo em casa, o Atlético vai ter que fazer um bom resultado no primeiro, porque jogar no Itaquerão é complicado. E vejo uma semelhança no momento das duas equipes, né? Porque o Corinthians também busca ter um encontro melhor tecnicamente. Tem aí até por isso a chegada agora do Vanderlei Luxemburgo. Vive muito, às vezes, de um jogador só. Tem o Renato Augusto, que é o grande nome ali do meio de campo, mas que sofre também com as lesões. E por isso tem uma dificuldade de encaixar esse meio campo. O treinador Fernando Lázaro, que tentou por muitas vezes e não conseguiu. Corinthians que também até agora, nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, só tem uma vitória. Venceu o Cruzeiro na primeira rodada, depois perdeu para o Goiás e também para o Palmeiras. Agora, quando a gente fala de Corinthians e Atlético em Copa do Brasil, óbvio que principalmente o atleticano se lembra muito de 2014, ano do primeiro título do Atlético na Copa do Brasil. Teve aquela decisão épica, né, de clássico, Atlético e Cruzeiro na finalíssima, mas antes as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final. O Atlético perdeu o primeiro jogo por 2-0, depois fez 4-1 no Mineirão, com uma virada inacreditável. Depois veio repetir até esse repertório contra o Flamengo, né? Você mesmo lembrou, teve até dancinha do Mano Menezes, né? Naquele confronto humano, então, técnico do Corinthians, né? Corinthians é um clássico, né? Um grande jogo aí do futebol brasileiro, um clássico que já teve, inclusive, como final de campeonato brasileiro, né? Em 99. Vários confrontos épicos aí entre as duas equipes. São dois dos gigantes do futebol brasileiro. O Corinthians tem, além do Renato Augusto também, o Roger Guedes, que vive um bom momento ali no ataque, o Cássio, sempre um grande goleiro, né? E alguns outros jogadores, mas principalmente esses três aí. No caso do Atlético, eu vejo mais qualidade no elenco do Atlético. Agora, o Atlético carece de entrosamento, carece de jogar, carece de se tornar um time de futebol de verdade, né? Mas tem muita qualidade. Eu acho que o Galo leva vantagem na individualidade, na qualidade do elenco. Mas vai depender do que o Luxemburgo vai colocar no Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians leva uma certa vantagem no entrosamento, no time de futebol, como tem que ser, né? O futebol é um esporte coletivo. Para mim, o Corinthians hoje é mais coletivo do que o Atlético. Atlético e Corinthians, lembrando então, o Galo é mandante no primeiro jogo, datas base aí para as oitavas de final da Copa do Brasil, 17 e 31 de maio.